Hoje eu vou conversar com vocês sobre o filme Ninfomaníaca, volume 1 e volume 2. Amado por uns, odiado por outros, eu particularmente faço parte do grupo que não gosta tanto assim desse filme, que não vê como uma obra-prima, diferente de algumas pessoas. O título desse vídeo é bem provocativo, eu diria, né? Quando eu assisto esse filme, é a primeira coisa que me passa na cabeça. Por quê? Somos apresentados a Joe, né? Uma espécie de um homem, entre aspas, assexual, que nós. O vídeo terá spoilers, né? Nós sabemos muito bem que ele não é assexual, porque no final do filme ele tenta estuprar a Joe, né? Resgata ela numa espécie de um beco ali, toda ensanguentada e machucada, e ela começa a contar para esse cara a vida dela. Que desde muito cedo foi uma vida guiada pelo desejo. Isso que eu gostaria de trabalhar nesse vídeo, porque a maioria das pessoas hoje em dia possui um movimento de patologizar algo que muitas das vezes faz parte da condição humana. Por exemplo, as famosas ditas mães narcisistas. Existem mães ruins. Nem toda mulher deseja ser mãe, nem toda mulher encontra na maternidade o centro de suas vidas. Há mulheres que são mães, só que há mães que gostam muito mais de ser mulheres do que mães. Então, assim, há um movimento que algumas pessoas acabam fazendo de patologizar algo que é da condição humana. Nesse filme, a Joe é retratada como uma doente. Ponto. Como uma viciada em sexo, né? O título do filme, inclusive, conduz o espectador, digamos assim, a encará-la dessa forma. Ela não é uma personagem que você gosta. É muito, entre aspas, não é incomum, mas eu acredito que os homens, quando assistem esse filme, têm ali uma certa impressão da Joe como uma mulher asquerosa e nojenta. Preste atenção nesse termo que eu estou usando. Asquerosa e nojenta. A Joe aqui chega ao nível de colocar na frente da sua vida o seu desejo do que a sua maternidade. É um dos pontos que muitos homens e mulheres também, quando assistem esse filme, faz com que a personagem se torne uma grande filha da puta, né? Do tipo, nossa, essa mulher, em vez de cuidar do filho dela, tá indo em sessões, entre aspas, com um sádicozinho de mentirinha que bate nela. Só que o filme o tempo todo aponta o quê? O desejo. O desejo de uma mulher que nunca se satisfaz. Ela pode transar com homem, com mulher, com vários homens, com um pau grande, um pau pequeno, um pau médio. Ela pode transar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ela pode transar no trem, num beco, na rua. Ela pode fazer sexo anal. Ela pode... Tudo quanto é tipo de prática sexual, nada satisfaz. Nada. Olha que a Joe é uma personagem que passeia por todos os campos e polos, digamos assim, dentro das fantasias, né? Há cenas que ela bate nos homens com chicote, que ela humilha, que ela domina. Há cenas onde ela apanha, onde ela é dominada, onde causam dor nela. Há cenas de extremo exibicionismo da parte dela. Há cenas também de extremo voyeurismo, né? A fixação que ela teve desde muito nova com pênis, né? Só que o que eu acho interessante de pensar nesse filme? A Joe é uma mulher que deseja. E isso causa um estranhamento na maioria das pessoas, principalmente os homens. Por isso que o título do vídeo foi: será que ninfomaníaca é um nome dado para uma mulher que deseja igual homem? Um homem, por exemplo, se ele tá numa mesa de bar, numa sexta-noite, às 9 horas, e ele começa a falar de putaria, ninguém fala nada. Se ele começa a contar os seus feitos sexuais, que são sempre aumentados num grau assim absurdo, se esse cara, por exemplo, transou e gozou em 2 minutos, ele vai contar para os amigos que ele transou e gozou em 2 horas. Ninguém diz nada. Frases como, homem é safado mesmo. Isso aí é coisa do homem, o homem deseja mais. São noções e conceitos que a sociedade costuma dizer por aí, que muita gente continua acreditando. Como se a mulher aqui fosse um objeto apenas, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de marcar nesse filme. A Joe aqui, na visão desses homens, é só um objeto.
Durante os dois filmes, esse cara aqui, né, que escuta a Joe, que faz várias analogias que eu particularmente acho horrível, você pensa assim, bom, esse cara é bom. Esse cara vê a Joe como um ser humano. Ele não tá ali tentando, de alguma forma, se apropriar dessa situação pro benefício próprio e transar com ela. E nos 2 minutos finais do filme, ele invade o quarto dela e tenta estuprá-la. Ela dormindo, ele tenta violá-la. Esse ponto do filme eu acho muito interessante porque uma das definições que eu mais gosto da palavra puta é do Ricardo Goldenberg, que ele pergunta assim: o que é uma puta para um homem? Para um homem heterossexual neurótico obsessivo. Puta é aquela que dá para todo mundo menos para mim. Aqui em Ninfomaníaca, Joe começa como uma pessoa para esse cara. Começa como uma pessoa, ele escuta a Joe, se importa com ela, cuida dela, oferece a sua casa, limpa as feridas. No final do filme, Joe não passa de um objeto no qual ele deseja tomar à força. Ele não a seduz, ele não deita do lado da cama dela e pergunta se pode abraçá-la. Ele não acende a luz e pergunta se pode dormir com ela. Não, ele tenta violá-la. Ele tenta estuprá-la. Joe aqui nesse filme é o tempo inteiro objeto. O tempo todo objeto. Aí você pensa assim, pô, mas ela transou com vários homens. A Joe é uma personagem que carrega em si o vazio que o desejo, no caso, não é muito bem um vazio, mas a marca da insatisfação da pulsão. A Joe nunca se satisfaz. Ela transa com vários tipos de pessoas, com diferentes tipos de situações, e ela nunca se satisfaz. Não existe esse objeto aqui, essa pessoa, essa mulher, enfim, uma orgia, um pênis que seja, que satisfaça. Ela o tempo todo vai ter em si, dentro de si, essa insatisfação. E repare que aqui o filme Ninfomaníaca faria com certeza, se o Freud fosse vivo, né, e ele assistisse esse filme, ele iria torcer o nariz para Joe, porque nas duas posições que ela ocupa, simbolicamente, posição de esposa e posição de mãe, ela é péssima. Ela é uma péssima esposa e é também uma péssima mãe. O lugar que ela deseja estar é no lugar de objeto. Por isso que muita gente, quando assiste esse filme, vê a Joe como uma espécie de uma masoquista, né? Se coloca o tempo todo como objeto, né, e tal. Não é o objetivo do vídeo. O objetivo desse vídeo é o seguinte: fazer com que você pense. Assista o filme com essa ótica. Porque muitas das vezes, quando você assiste alguns filmes, há um certo olhar muito patológico em torno de algo que é humano, que é o desejo. As pessoas ainda têm uma imagem muito puritana da mulher. Como se a mulher não tivesse direito de desejar. Como se a mulher, por exemplo, não tivesse direito de fantasiar. Como se a mulher não tivesse direito de transar com vários homens. De diferentes formas e tamanhos e situações. O desejo na mulher e o desejo da mulher continua sendo demonizado até os dias de hoje. Se você para escutar, por exemplo, uma pregação de um pastor protestante, a mulher aqui é sempre vista como uma culpada. Eva, que deu a fruta a Adão e fez com que o homem caísse. Agar, né, que transou com Abraão ao invés de Abraão, entre aspas, ficar com Sara, o filho da promessa, né? Agar aqui foi essa mulher aqui que fez um grande homem de Deus cair, né? Sansão com Dalila. Davi, segundo o coração de Deus, que coitado, estava ali vendo a mulher tomando banho nua e acabou ficando com ela e matando o esposo dela, mas foi Betseba que fez Davi cair, né? Ao longo de toda a Bíblia, você vê esses traços aqui, né, da mulher sempre como culpada, sempre como a culpada do desejo do homem, muitas das vezes, né? Então, por exemplo, uma mulher foi estuprada. Ah, mas olha a roupa que ela estava usando. Olha o lugar que ela estava. Olha como que ela estava. Perceba, até no estupro, que é algo assim deplorável, de uma violência absurda, algumas mulheres ainda são culpadas. A nossa sociedade tem uma dificuldade enorme de enxergar as mulheres como um sujeito, entre aspas aqui, que deseja. Um sujeito que tem fantasia.
Então a pessoa pensa assim, ah, fulano de tal é esposa e mãe, não fantasia com ninguém. Mentira! Todos nós fantasiamos. Há aqui na pulsão e também no desejo um traço de insatisfação. Eu, quando assisto esse filme, a primeira coisa que me vem em mente e que eu questiono durante o filme inteiro é justamente esse movimento que as pessoas têm de patologizar o desejo da Joe. Ela é vista como uma ninfomaníaca. Antes de terminar o vídeo, para provocar um pouco vocês, se Ninfomaníaca fosse protagonizado por um homem, receberia o mesmo título?